Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito da relação também entre indústria e urbanização, né? Só para localizar você, o que nós encontramos? Continuamos lá na nossa frente A, agora nós temos a segunda aula dessa unidadezinha, certo? Então vamos lá. Então a gente procura agora, nesse momento, entender um pouquinho mais a respeito do que é essa urbanização. Só adiantando um pouco. Urbanização, sem sombra de dúvidas, hoje ela é um fenômeno que ela trata de abarcar quase que todo o planeta na sua totalidade, né? Então, sem sombra de dúvidas, nós podemos dizer que nós vivemos em um planeta que ele é um planeta urbano, né? O que significa dizer que esse planeta ele é um planeta urbano? Então, basicamente, significa primeiramente isso aqui. Crescimento urbano é superior ao crescimento rural, né? Então, como é que funciona isso? Então, nós vamos encontrar que talvez o marco de crescimento da urbanização foi, sem sombra de dúvidas, a chamada Revolução Industrial. Então, a indústria tem essa característica, não é mesmo? Ela trata de fazer o quê? Um aproveitamento maior do chamado espaço geográfico. Então, você imagine que é lá numa região rural. Imagine uma família de 4 pessoas. O que essa família de 4 pessoas ela precisa? Ela precisa de uma área significativa para tirar seu sustento dali, né? Uma área grande. Aí depende de outros fatores também para determinar o tamanho desta área aí, tá? Pensando dessa forma, o que é que nós acabamos tendo? Quando você tem esse processo de urbanização, de industrialização, me desculpe, o que acaba acontecendo? A planta industrial, a planta fabril, ela vai tratar de tornar mais denso a ocupação no que diz respeito à exploração econômica. Então, uma planta industrial, imagina o tamanho de uma pequena propriedade rural, ela vai tratar de gerar um sustento, por assim dizer, para milhares de famílias. Então a tendência natural é as pessoas querem o quê? Morar perto do seu trabalho, não é mesmo? Então é esse aí talvez um dos principais fatores que levem a nós termos uma relação muito forte entre urbanização e industrialização. Então, como eu já disse para você, essa urbanização é um processo que ela vai crescendo, 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 crescendo a partir da Revolução Industrial, né? A partir dali, então, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que aqui mais recentemente, mais de 50% da população mundial hoje, ela está vivendo em cidades. Então, por isso que nós podemos dizer que, sem sombra de dúvidas, esse processo de urbanização é uma realidade que nós temos no nosso dia a dia aí. Tranquilo até aqui? Sem problemas, não é mesmo? Além disso, o que acaba acontecendo também? Acaba acontecendo que conforme essas cidades foram crescendo, conforme essas cidades foram se desenvolvendo aí, nós tivemos o quê? Nós tivemos que elas passaram por mudanças, então o chamado desenvolvimento urbano. Crescimento, 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 crescimento das cidades deram origem, por exemplo, a uma metrópole, certo? O que seria essa ideia de metrópole? A metrópole é uma determinada região do espaço geográfico que vamos pensar assim, num primeiro momento, realidade brasileira, né? Título de exemplo. Você tinha diversos municípios que eram fronteiriços e cada um desses municípios, pensemos nós da seguinte forma, elas tinham ali, ou eles tinham, um pequeno centro urbano. Só que esses centros urbanos foram crescendo, 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 crescendo e, por consequência disso, ocorreu um fenômeno chamado de conurbação, que consiste na união física de 2 ou mais cidades, né? Então surgiram essas grandes cidades. O que significa essa união física? Você, se não conhece a região muito, você vai andando dentro da cidade, você ultrapassa muitas vezes o limite de um município e dá-lhe lá no outro município e você não percebeu. Do teu ponto de vista é sempre a mesma cidade. Então isso vai acontecendo com uma grande quantidade de municípios. Então se cria uma gigantesca metrópole, que vai ter como característica o quê? A presença de uma cidade-mãe, que seria, geralmente, no caso brasileiro, aquela que dá origem ao nome, né? Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Porto Alegre, Grande Curitiba, e assim por diante nós vamos encontrar aí diversas outras no nosso país, né? Além disso, as metrópoles, muitas vezes, elas podem se transformar também em uma megalópole.
O que acontece com a megalópole? Quando nós temos a união física de duas ou mais metrópoles, né? Existem diversas no planeta, né? Por exemplo, Estados Unidos, na sua costa do Atlântico, ali nós vamos encontrar uma das gigantescas do planeta, das megalópolis, chamada de Boswash, né? De Boston até Washington, é apenas uma região com características urbanas, uma grande integração e interdependência de todas essas regiões, que também caracteriza essa questão relacionada com o quê? Com o surgimento de uma metrópole, de uma megalópole, né? Além disso, e aí já é uma coisa mais exclusivamente brasileira, existe aí esse artifício jurídico chamado de região metropolitana, né? O que seria essa região metropolitana? Seria justamente uma forma criada no Brasil para você organizar essas grandes metrópoles brasileiras. Então existe toda uma legislação a partir do momento que você tem o surgimento de uma região metropolitana, inclusive a presença de órgãos estatais, podem ser governo federal, mas geralmente do Estado, né? Que nós acabamos encontrando o quê? Que eles são responsáveis por administrar toda essa região integrada, como se fosse uma ideia apenas, né? E hoje ainda nós temos a ideia de uma cidade global, né? Então, o que seriam essas cidades globais? Basicamente, essas cidades globais, elas não são nada mais, nada menos que cidades que vão ter influência sobre o planeta inteiro, né? Então, vamos pensar assim, se hoje fosse para nós elegermos uma capital do planeta Terra, né? Sei lá se tem muita razão disso, mas tudo bem. Qual seria essa cidade? Talvez você já pensou assim, Nova York. Sim, então Nova York é uma cidade global, a mais importante que nós temos. Mas nós encontramos diversas outras em outros continentes, né? Você tem Paris, você tem Tóquio, você tem Xangai, diversas cidades aí recebem essa denominação, né? Tomar cuidado que muitas vezes se utiliza um outro termo que foi cunhado pela ONU, chamado de megacidade. Então, segundo a ONU, a megacidade seria toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, tudo bem? Então esses processos de urbanização eles foram acontecendo, as cidades cresceram, se transformaram em metrópoles, megalópolis, né? E hoje nós podemos dizer sem sombra de dúvidas que essas cidades elas acabam sendo o quê? Sendo uma realidade presente, como eu já disse para você, na vida de parte ou mais da metade da humanidade é uma humanidade urbana, né? Então um fenômeno novo, recente na história da humanidade, mas sem sombra de dúvidas trouxe mudanças que foram muito importantes. Então, se nós formos analisar hoje o planeta, existem cidades nos mais diferentes grupos de países. E eu nem preciso dizer para você que essas cidades, dependendo do país que elas se encontram, elas encontram-se também, ou apresentam, melhor dizendo, uma formatação que é uma formatação diferente. A forma como ela está distribuída e organizada no espaço é muito diferente. Por exemplo, se nós formos pensar a urbanização nos países desenvolvidos. Essa urbanização dos países desenvolvidos é uma urbanização mais antiga que naqueles em via de desenvolvimento. Quando surgiram essas grandes cidades, você pensa, por exemplo, numa realidade de Londres, a partir da Revolução Industrial, aquilo era uma desorganização sem tamanho, uma quantidade muito grande de problemas existiam ali. Só que essas cidades, com esse processo de industrialização, lentamente elas foram enriquecendo, né? E também lentamente, como consequência desse crescimento econômico, nós acabamos sendo o quê? Elas acabaram criando estruturas urbanas mais efetivas. Então, com isso, nós acabamos encontrando que nessas grandes cidades, nessas chamadas cidades dos países desenvolvidos, você encontra o quê? Existem as famosas disparidades espaciais. Existe, por assim dizer, também a segregação espacial, bairros completamente diferentes um do outro, principalmente no que diz respeito à população que vive nessas regiões da cidade. Ora uma mais enriquecida, ora outra mais empobrecida, criam esses diferentes e diversos nichos na cidade. Mas se for comparar com os países em vias de desenvolvimento, geralmente essas cidades elas acabam apresentando o quê? Apresentando uma qualidade de vida muito significativa, tá? Diferente do que vai acontecer muitas vezes nos países em vias de desenvolvimento.
né? Então aí nós temos uma imagem tipicamente brasileira, né? Favela, comunidade ou processo de favelização, chame como quiser. Isso aqui é um exemplo do complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Diferentemente do que acontece numa cidade de país desenvolvido, nessa realidade que nós vamos ver aqui, o que é que nós acabamos percebendo? As cidades elas foram crescendo, né, muito distante de uma forma planejada e organizada. Simplesmente as pessoas chegaram e foram ocupando o espaço. Essas pessoas, ao ocuparem esse espaço, não necessitavam, não vou dizer que nem necessitavam, mas não deram oportunidade para a criação, por assim dizer, de toda uma infraestrutura urbana. Então o que nós acabamos encontrando? Essas cidades ainda elas apresentam problemas urbanos que são muito significativos, né? Por exemplo, imagine numa realidade dessa a chamada mobilidade urbana, né? O trânsito em si, difícil, né? Mal organizado, mal estruturado e assim por diante, né? E além disso você tem problema de saneamento básico, água e esgoto tratado, né? A questão da pavimentação das ruas relacionado com a mobilidade urbana. Isso aqui provavelmente deve ser uma área também de ocupação irregular, né? Encosta de morro, vale de rio. E os problemas que surgem nessas cidades são problemas, por assim dizer, que eles são gigantescos, né? Mas quando a gente pensa a realidade de uma cidade, seja ela em país desenvolvido ou em vias de desenvolvimento, o que acaba acontecendo? Elas basicamente criam um fenômeno que é chamado de zona de influência da cidade. O que quer dizer isso? A cidade ela acaba influenciando uma área muito maior do que aquele espaço que ela ocupa, né? Você imagine, por exemplo, uma cidade como São Paulo. Ela influencia o Brasil inteiro economicamente, culturalmente, né? Se também, de certa forma, também influencia o planeta inteiro. Outras cidades brasileiras, Salvador, Manaus, Brasília, Rio de Janeiro e assim por diante, são cidades que ultrapassam muito esse limite, né? Então isso é chamado de zona de influência das cidades. Existem cidades que influenciam uma área maior e existem cidades que vão influenciar regiões menores. Então se cria toda uma hierarquia urbana. O que significa essa ideia de hierarquia, né? Sentido clássico da palavra, lembra a questão militar, né? Você pega o soldado, o cabo, o sargento e assim por diante, nunca o soldado vai se remeter diretamente, por exemplo, ao coronel. Então você tem que seguir a tua hierarquia, né? Então isso também acontece com as cidades aí, né? Então tá aqui, ó. Além disso, nós encontramos também a chamada rede urbana. O que significa essa ideia de rede urbana? Essa ideia de rede urbana, ela não é nada mais, nada menos que a cidade, por assim dizer, elas estão integradas, interligadas e interdependentes, né? Nenhuma das cidades produz tudo aquilo que ela necessita. E ela produz muita coisa que ela não necessita também. Então, por isso que existe essa interdependência das cidades, né? O que acaba acontecendo aí? Acaba acontecendo aqui que muitas vezes nessa ideia dessas chamadas redes urbanas, a função da cidade em si é atender às chamadas necessidades individuais. Só que quando nós vamos perceber isso nos diferentes grupos de países, nós caímos nessa aqui, ó. Nos países desenvolvidos, essas chamadas redes urbanas aí, elas são mais densas e mais bem articuladas. Nesses países desenvolvidos, essas grandes cidades, muito bem equipadas, elas acabam estando o quê? Muitas vezes presente em uma parte muito significativa do território. O que acaba acontecendo o quê? O que acaba acontecendo que não é a mesma realidade que acontece nos países em desenvolvimento. Então, o grau de influência da cidade determina sua posição na hierarquia urbana. Ora ela influencia mais, ora ela influencia menos. Uma outra característica que nós vamos encontrar muito forte, por exemplo, dessa chamada hierarquia e rede urbana nos chamados países subdesenvolvidos, é que isso não é muito denso, né?
todo um território nacional, muitas vezes, ele não é coberto diretamente por essa influência das cidades aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.